Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Saúde a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Igreja afiliada à SEADEMA, que é a Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão. Tenho a honra de vos trazer sempre um comentário devocional da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de adulto, e estamos estudando esta semana a lição de número 5, para 3 de maio de 2026, que tem como tema o juízo contra Sodoma e Gomorra. O texto áureo se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 18 e o versículo 32, o qual diz: Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. A verdade prática diz, Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Muito bem, para a leitura de hoje, o nosso comentário está na leitura diária de cada lição da semana. Para hoje, quarta-feira, a leitura se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 1, e tem como epígrafe: devemos interceder por todos. Esta é a epígrafe de hoje. O texto diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Glória a Jesus. Então, meus amados, o apóstolo Paulo escreve a primeira epístola a Timóteo com um tom pastoral e urgente, né? Ele nos diz que, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Essa exortação, meus amados, não é casual, não. Ela estabelece uma prioridade espiritual para a igreja. Ele diz, antes de tudo, né? Admoesto-te, pois, antes de tudo. Então, antes de tudo, é a prioridade da oração. Paulo coloca a intercessão como fundamento da vida cristã comunitária, né? Então, é para fazer parte da vida comunitária, da vida cristã. Antes de estratégias, discursos ou ações externas, a igreja deve ser um povo que ora. Isso revela que a obra de Deus avança não apenas por esforço humano, mas por dependência espiritual. A igreja nasceu na oração, né? Desde que eles desceram do Monte das Oliveiras, onde Jesus apareceu para eles pela última vez, eles retornaram para Jerusalém e ali se reunia em um cenáculo e todos os dias oravam a Deus. Então, antes deles saírem para o campo para evangelizar, eles oravam a Deus, buscaram a promessa do Senhor. Aleluia. Segundo lugar,
a abrangência da intercessão. O texto usa 4 termos que enriquecem o entendimento, né? Usa súplicas, que é o pedidos intensos por necessidades específicas. A súplica é um pedido intenso, né? Orações, que é a comunicação reverente com Deus, né? Devemos orar ao Senhor reverentemente, nos comunicar com Ele com reverência, né? E intercessões, que é colocar-se no lugar de outros diante de Deus, né? E ações de graça, né? Que é reconhecer a bondade divina mesmo ao interceder. Devemos ser gratos a Deus, né? Então a gratidão é importante, reconhecermos que o que recebemos vem de Deus, reconhecermos que ao amanhecer o dia estarmos com vida é graça de Deus. Então devemos dar graças ao Senhor por estarmos vivos. Anoiteceu, passamos o dia, Deus nos livrou, Deus nos salvou, estamos vivos. Então é graça. Devemos agradecer sempre ao Senhor, né? E ao interceder é nos colocar no lugar do outro, sentir o problema do outro, assim como Abraão fez, né? Quando soube que Sodoma seria destruído, ele intercede ao Senhor por Sodoma, né? E tenta livrar Sodoma de qualquer jeito, né? Perguntando ao Senhor se ali tivesse 50 justos, mas não tinha, se tivesse 45, mas não tinha, baixou até 10, mas também não havia 10. Então, como nos diz a nossa verdade prática da lição, né? Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Foi o que aconteceu justamente com Sodoma. Então veja bem, essa variedade que Paulo mostra, né? Súplicas, orações, intercessões, ações de graça, né? Mostra que a oração não é limitada a pedir, mas inclui relacionamento, empatia, né? E gratidão também, né? Em terceiro lugar, o texto diz por quem devemos orar, né? Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, né? Aqui nós temos um coração sem fronteira, né? Orar por todos os homens. A expressão todos desafia qualquer tendência ao exclusivismo, né? A igreja é chamada a interceder pelos próximos e pelos distantes, pelos justos e pelos injustos, pelos que amamos e pelos que nos perseguem. Isso reflete o caráter de Deus, que é misericordioso e deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. É o que está no contexto desse texto, né? O versículo de número 4, né? Que diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Glória a Jesus. Em quarto lugar, a intercessão como expressão do amor cristão, né? Do amor cristão. Interceder é mais do que um ato religioso, é um exercício de amor. Quando oramos por alguém, reconhecemos sua necessidade diante de Deus e nos alinhamos com o propósito divino para a sua vida. É uma forma prática de cumprir o mandamento do amor ao próximo. Glória a Jesus. Então, quando nós intercedemos por alguém, estamos demonstrando amor para com o próximo. Você tem feito isto na sua vida, meu irmão? Você que me ouve nesta oportunidade, tem feito isto? Que isto faça parte da sua vida.
interceder pelo próximo, pelos outros. Isso é uma demonstração de amor ao próximo. Muito bem. Então, meus amados, este versículo ele nos chama a ampliar nossa vida de oração. Orar regularmente por autoridades, como Paulo continua ensinando no contexto, né? No contexto, ele diz assim, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada e em toda a piedade e honestidade. É o versículo de número 2, né? E o versículo 3 diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então Deus se agrada disso, né? Quando nós oramos regularmente pelas autoridades do nosso país, orar pelos nossos prefeitos, nossos governadores, presidente, não importa que você tenha votado para eles ou não, nós devemos orar para que Deus abençoe a administração dele, para que tudo transcorra bem, que aí é bom para todos. Também nos ensina esse versículo que a vida de oração é interceder por salvação de almas também, né? Agradecer a Deus mesmo ao clamar por mudanças, né? Mas devemos agradecer a Deus, desenvolver um coração sensível às necessidades alheias, né? Glória a Jesus. Portanto, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, nos ensina que a igreja que intercede é uma igreja alinhada com o céu. Quando oramos por todos, participamos do plano redentor de Deus e refletimos seu amor universal. Interceder não é opcional, é parte essencial da nossa vocação cristã. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Então oremos ao Senhor nosso Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, meu Pai. Ó Deus querido, por esse dia, muito obrigado, Senhor, por cada vida que ouviu esta mensagem, que vão ouvir, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor venha abençoar a nossa nação, o nosso município, o nosso estado, os nossos governantes, ó Deus, que o Senhor os abençoe, dê-lhes sabedoria para que governem bem. Ó Senhor bendito, lance por terra, ó Deus querido, todo mal, em nome de Jesus. Dá-nos uma vida quieta e sossegada. É o que nós te oramos agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, não saia sem antes se inscrever, tá bom? Um abraço, muito obrigado, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.